Meus amigos do segundo ano, e aí, como é que estão vocês? Capítulo 18, não é? Do nosso livro de filosofia, capítulo 18, Estado e Poder. Foi o que a gente já viu até agora. Começa, como sempre, o capítulo com um desafio, não é? Um texto que põe a gente para pensar. E o nome do capítulo, o título que abre o capítulo é Pensar o Poder. Como é que o poder se organiza? Como é que o poder tem poder? Não é? Então, há algumas frases que a gente marcou e eu falei a vocês. Poder e autoridade frequentemente são entendidos como sinônimos, mas não são. Definir o exercício do poder como obediência à autoridade reconhecida por uma comunidade. Quem exerce o poder e por que o exerce? O filósofo francês Gérard Lebrun diz que o poder deve ser entendido como potência, força e dominação. E ele explica: potência é a capacidade de alguém desempenhar uma ação a qualquer tempo, independentemente dessa ação se efetivar ou não. Força é o meio utilizado para influenciar o comportamento de alguém e, enfim, dominar é a oportunidade de impor a própria vontade contra qualquer resistência. Por que é que eu obedeço ao sinal de trânsito? Eu posso desobedecer, não posso? Posso. Serei punido por isso. Tá vendo? Tá entendendo o que é dominação? O Estado impõe as leis e você cumpre. Você não oferece resistência. Claro que em casos excepcionais, cidadãos podem oferecer resistência às leis. É o que a gente chama de desobediência civil. Mas para isso acontecer é preciso que a sociedade esteja em choque com os governantes, porque os governantes certamente não estão cumprindo com sua parte. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois. Aí na página seguinte começa poder e política. O que é poder e o que é política. A política, a gente já sabe, pode ser a ciência política, o conjunto de ideias, de doutrinas que explicam como o poder se organiza, né? Quais são as formas de poderes que existem, as formas de governo e os regimes políticos. Pronto. A ciência política. Mas a política também é a prática do exercício do poder. Né? Então, quando alguém, através dos meios legais, assume o poder de dominar, de subordinar, de criar leis, de executá-las, de julgar, então você está exercendo uma função política. Não é isso? O vereador, o prefeito. Mas o funcionário que você leva no cartório um papel e ele carimba que aquela assinatura é verdadeira, ele está exercendo uma função de autoridade do Estado. É uma função política também. Quando você vai escolher o representante que irá fazer as leis para você ou que vai administrar o lugar onde você vive, você está exercendo um direito político. Então a palavra política está no dia a dia da vida da gente. E quando você ouve alguém dizer: eu não gosto de política e tenho raiva de quem gosta. Não falo de política e tenho raiva de quem fala. Política eu quero distância. Não quero me comprometer. Isso são expressões imbecilizantes. São falas completamente loucas, desprovidas de senso. A política, ela vive no nosso dia a dia. São ações políticas que determinam o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, o valor dos salários e, consequentemente,
a vida estável de uma sociedade ou a vida de crise. O equilíbrio das finanças ou a inflação corroendo as pessoas. É a política que determina quem come hoje e quem não come amanhã. Quem vai poder comer sempre e quem vai comer vez por outra. É a política que define quem é rico e quem é pobre. Quem vai ganhar mais dinheiro e quem nunca vai ganhar dinheiro suficiente para poder viver com dignidade. A política é tudo. Não é à toa que... Não é Antônio Alves que está dizendo isso. Aristóteles dizia: um cidadão que não participa das decisões da polis é um idiota. A palavra idiota no mundo grego significava esquisito, alguém diferente dos outros, que não tem um comportamento normal. Pronto. Porque às vezes tem gente que pensa que o professor Antônio Alves, ele coloca as opiniões dele dentro da sala de aula. Não. Antônio Alves repete, traz para vocês aquilo que filósofos pensaram. Quando Antônio Alves vai dar a opinião dele, aí ele para a aula e diz: atenção, agora eu vou expressar a minha opinião. Vocês não são obrigados a acreditar nela. Eu faço todas essas ressalvas, não é isso? Muito bem, continuando no livro. Existem duas visões sobre o que é o poder e o que é exercício da política. A visão do liberalismo clássico, aí a gente estudou o que é o liberalismo. Você já sabe que o liberalismo surge politicamente com John Locke, a Revolução Gloriosa, o estabelecimento do parlamentarismo na Inglaterra, né? E a ideia de que o Estado tem que existir, muito bem. Agora ele tem que respeitar direitos básicos dos cidadãos. O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade e o direito à felicidade. E quando um governante não dá aos cidadãos o direito de eles exercerem esses direitos, quando o Estado atrapalha as pessoas na vida, na propriedade, na liberdade e na felicidade, os cidadãos têm o direito de se revoltar contra esse governante. É assim que Locke justifica a Revolução Gloriosa. É assim que os americanos, os colonos americanos, vão justificar a ruptura do pacto colonial, a independência das 13 colônias em relação à metrópole, que é a Inglaterra. É assim que os franceses vão justificar a revolução que põe abaixo o absolutismo francês. Aí vem na outra página Estado e sociedade civil. Nem sempre é através do Estado que a sociedade exerce as ações políticas. Por exemplo, existem organizações que não são feitas pelo Estado, mas que o Estado tem que deixar existir. E muitas vezes essas organizações se contrapõem ao Estado. Os sindicatos, né? As associações das escolas privadas. É isso? A Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, vendo? As igrejas, a Igreja Católica tem um órgão que é a chamada CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vez por outra, né? Os bispos do Brasil assinam documentos batendo contra atos do governo, de qualquer governo, não é só desse, dos governos das ditaduras militares, dos governos de Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, do governo Getúlio Vargas. Desde que existe a CNBB, existe essa possibilidade. Está vendo? É a chamada sociedade civil organizada. São os órgãos que os cidadãos criam através de sua representação, ou profissional, ou intelectual, a Academia Brasileira de Letras, não é? A Associação
não é, dos profissionais de imprensa, a Associação Brasileira de Imprensa. Né? A imprensa sempre reclama, né, dos governos que criam censura a jornalistas, a jornais, a TV, rádio, etc. e tal. Né? Então a sociedade tem seus meios para também cobrar do Estado, né, as suas liberdades. Aí aparece o nome de Hegel, Georg Friedrich Hegel, que teorizou que o Estado, a sociedade dividida em governantes e governados, é a forma mais perfeita, mais bem equilibrada que a comunidade humana criou. Para Hegel, o Estado é a consolidação, a concretização da ordem, da organização, da civilização, do que melhor a humanidade pode produzir. E aí eu falei, por que Hegel dá tanta importância ao Estado? Hegel é alemão do começo do século XIX, quando a Alemanha ainda não era unificada. Não é? A Alemanha era dividida em 16 estados, parece. E Hegel sonhava com a Alemanha unificada. Hegel morreu e não viu essa unificação, que vai acontecer em 1870. Por isso que Hegel é um dos grandes teóricos que defende o Estado, que diz que a sociedade dividida em governantes e governados é a melhor forma de organização que a gente pode criar. Anos depois de Hegel aparece um outro alemão, Karl Marx, que vai, né, desancar as ideias de Hegel. Aí tem aqui a crítica de Marx a Hegel. Porque Marx diz que a organização da sociedade em governantes e governados não é fruto do desejo de todos, como os teóricos vêm falando. A sociedade se reúne, aí escolhe quem vai ser governante, quem vai ser governado, e tudo está tranquilo. Marx diz, não é assim não. Por que nessa sociedade que se organizou, uns escolheram passar fome e outros escolheram morrer de indigestão? Porque uns escolheram, olha, por favor, eu vou fazer o sacrifício de ser rico. E o outro diz, não, eu quero ser pobre, eu faço questão de ser pobre, eu quero ser pobre. Isso não existe. Marx diz que não foi assim que os estados surgiram. Os estados surgiram quando um grupo minoritário começou a dominar os meios de produção. Ou seja, tudo aquilo que era capaz de produzir riqueza vai ficar nas mãos de uma minoria. A terra, o gado, as minas, as pedreiras, a área que produzia barro, a argila, o carvão, as plantações de azeitona para fazer azeite, tá vendo? Os instrumentos de trabalho, as armas. Então esse grupo que controlava isso passou a impor sua vontade sobre a maioria que não tinha nada. Marx então diz que o Estado não é fruto do consenso de todos, mas da imposição de uma minoria sobre uma maioria. E que é possível, Marx diz isso, é possível criar um Estado diferente desse negócio. É nessa página que tem o retrato de Napoleão. Tá vendo? A crítica de Marx está aqui. Você notou que meu livro está todo riscado, né? Eu faço questão de lembrar a vocês que quando eu vou lendo, eu vou destacando aquelas palavras que são importantes, aquelas frases que você deve marcar. E Marx diz que só através de uma revolução os trabalhadores poderão criar uma sociedade justa. Porque a burguesia que controla as fábricas, os bancos, os navios, as estradas, as ferrovias, a terra, as máquinas, essa burguesia não vai entregar de mão beijada os meios de produção para os pobres. Então, só através de uma revolução, ou seja, de uma luta armada, violência, gente morrendo, é que vai poder se criar uma sociedade em que a maioria mande sobre uma minoria. Ou seja, inverta a sociedade como ela é. Marx, então, propõe a criação de uma sociedade socialista. Não é isso? É a ditadura do proletariado. O governo de uma maioria, o proletariado, os trabalhadores, sobre uma minoria.
a minoria burguesa que vai perder, né, as suas riquezas em benefício da maioria. Muito bem, aí vem a página que a gente parou. O utilitarismo. O utilitarismo é uma corrente filosófica que investiga, né, dentro da sociedade quais são os fundamentos que embasam a moral dessa sociedade, as práticas morais, né? Existem os princípios éticos, aqueles que a gente diria que são eternos, imutáveis, digamos assim, e as práticas morais. Por exemplo, é um princípio ético que o homicídio é crime. Em todas as sociedades, homicídio é crime. Mas em algumas sociedades, matar escravos, matar mulheres, não era crime. Por quê? Porque escravos e mulheres eram considerados seres inferiores. Hoje em dia, isso não existe, né? Mas já houve um tempo em que matar era crime, mas dependendo da vítima, podia não ser crime. Está percebendo? Por exemplo, havia sociedades em que, quando faltava comida, a gente sacrificava as crianças, era o infanticídio, e sacrificava os mais velhos, era o gericídio. Por quê? Se não tinha comida para todo mundo, quem não era capaz de produzir comida, crianças, não trabalham. Velhos não podem mais trabalhar. Então, velhos e crianças eram sacrificados. E essas sociedades achavam justo que se matasse as crianças e se matasse os velhos. Hoje em dia isso parece um absurdo, uma monstruosidade. Mas veja que isso já funcionou. Então, o utilitarismo procura saber por que as sociedades criam determinados padrões morais. De acordo com Bertrand Russell, as ideias utilitárias surgiram na Inglaterra no século XVII, particularmente com John Locke. John Locke de novo. Entretanto, foi um filósofo chamado Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, está escrito aí, com um livro chamado Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Qual é o princípio básico do utilitarismo? Buscar a felicidade. Bom, essa ideia vem de Aristóteles, né? Aristóteles dizia que todo homem nasceu para ser feliz. Até aí não tem novidade. Mas o que é que Bentham vai dizer sobre isso? Alcançada pelo aumento do prazer e pela diminuição da dor. Essa definição está próxima também do epicurismo. Contudo, as ideias de Bentham são diferentes do epicurismo. Por quê? No utilitarismo, a busca pela felicidade é substituída, felicidade individual, é substituída pela felicidade social. Trata-se de alcançar a felicidade do maior número possível de pessoas. O bem comum que Aristóteles também falava. Então, até aí, Bentham está muito junto do que a gente falou de Epicuro, né, e de Aristóteles. Vamos ver qual é o tempero novo que Bentham se posicionou criticamente sobre temas de sua época. Por exemplo, o imperialismo. Ou seja, o controle de algumas nações, controle econômico de algumas nações ricas sobre nações pobres. Ele dizia que uma sociedade, um país que sofre, né, o controle de uma outra nação, não pode atingir a felicidade coletiva. Não pode existir felicidade para aquela nação se ela é explorada por uma nação mais rica. O que mais? O filósofo também propôs uma reforma educacional. Sugeria que se privilegiasse as disciplinas de ciência
e tecnologia. Em vez de ensinar as pessoas grego, latim, oratória, retórica, aquela educação tradicional, era muito melhor que se ensinasse às pessoas física, química, matemática, biologia aplicada, veterinária, técnicas de saúde, enfermagem. A escola devia ser voltada para formar profissionais práticos, para que eles pudessem trabalhar ao sair da escola, tivessem a possibilidade de ter emprego e, portanto, pudessem construir a própria felicidade. Quanto mais gente construindo a própria felicidade, mais feliz seria a sociedade. Então, Bentham defende a criação de escolas técnicas de profissionalização. Isso está dentro do espírito da segunda revolução industrial, né? A gente vai ver que a revolução Meiji no Japão vai seguir essa ideia. A revolução Meiji diz que o Japão, em 40 anos, tem que se transformar numa potência. Para isso ele precisa acabar com o analfabetismo, botar todas as crianças na escola, todo mundo tem que saber ler e escrever, contar, né? Fazer conta. Todo mundo tem que ter 8 anos dentro da escola. Depois desses 8 anos, todo mundo tem que ter um curso técnico e o governo tem que investir no ensino superior, nas universidades, e unir o saber universitário à tecnologia superior. Né? O físico tem que produzir ideias para o engenheiro criar tecnologia. O químico tem que produzir substâncias para a indústria farmacêutica, para a indústria de perfume, para a indústria de não sei de quê, produzir os seus produtos. Então tinha que haver uma associação entre o ensino e a vida prática, né? A mesma coisa vai acontecer com a unificação italiana, mas principalmente com a unificação alemã, né? O Otto von Bismarck vai investir na educação. Todos os países que quiseram crescer investiram em educação. Está vendo que a gente não sai desse miserê? Que a gente não investe em educação. Pronto. Simplesmente. Né? Quando o governo tem que cortar alguma despesa, aí ele quer cortar em educação, quer cortar em saúde. Um povo doente não produz. Um povo sem educação não produz. Não tem para onde ir. Se a educação é para uma minoria, a maioria da população será sempre dependente. Seguindo, Bentham considerava prejudicial um conhecimento que não se baseasse na experiência. Conhecimento sem experiência é um conhecimento de fé. Conhecimento de fé é conhecimento de religião. E a religião não produz tecnologia. Pronto. Então, sim, as pessoas podem ter religião na igreja. Agora, na escola, não é lugar de religião. Né? Muito bem. Mas Bentham sabia que para se criar uma sociedade, né, que pudesse desenvolver um benefício para todos, era preciso impedir que aqueles que atrapalham a sociedade fossem convenientemente punidos. Então, os ladrões, os assassinos, os marginais sociais, os assaltantes, né, gente que atrapalha o funcionamento da sociedade, tem que ser punido. Então, as ideias de Bentham sobre a questão penal vai ter muita influência, né? De acordo com o filósofo Bentham, o legislador deve harmonizar o interesse individual com o interesse social. Impedir o roubo é um interesse social, mas não é um interesse individual, pois o criminoso se beneficia com o crime. Assim, o papel da punição é frear os interesses individuais, o egoísmo particular do ladrão, do assassino, do corrupto, do desonesto, para preservar os valores que são importantes para todos.
né? Mas Bentham dizia, a punição excessiva, como a pena de morte, porque o sujeito roubou um pão, não contribui para a sociedade. Por quê? Porque quem rouba um pão e vê alguém, uma testemunha de que ele roubou, esse camarada vai ficar, eu vou ser denunciado. Então ele está roubando um pão e vai cometer um homicídio para não ter uma testemunha. Ou seja, se eu punir quem rouba um pão com pena de morte, eu estou comparando ele como um assassino. E o que rouba o pão, para não ser punido com pena de morte, vai matar as testemunhas. Ou seja, o roubo de um pão se transforma numa chacina. Então é preciso, como é que a gente chama? Graduar as penalidades, né? Para crimes menores, penas, castigos menores. Para crimes maiores, castigos maiores. A punição deve ser proporcional ao crime cometido, né? Então, Brent propõe que a prisão seja um local, né, onde a gente pudesse, de uma certa forma, vigiar o camarada e tentar evitar, né, a repetição do crime. Outra coisa, eu não posso punir o criminoso com castigos físicos que o degradem como pessoa humana, porque ele não vai se recuperar nunca, ele vai ficar pior. Não confunda presídio com cárcere. Cárcere transforma um ladrão num monstro. Presídio faz o sujeito se arrepender e pode levá-lo a melhorar sua conduta no futuro. O que propõe Bentham, então, que o Estado faça para punir o cidadão que não cumpre, não é, o que ele pensa? Desculpe, não cumpre as leis morais que a sociedade pensa, né? Bentham propõe um tipo de presídio onde um guarda consiga ver todas as celas vigiando os prisioneiros. Aí tem 2 páginas aí no livro, né, chamado Panóptico, de Bentham, né? 2 páginas aí. Não é assim desesperador a gente ler isso não, mas por curiosidade vocês vejam. Nesses 10 últimos anos de vestibular, nunca caiu uma questão sobre esse assunto. Nesses 10 últimos anos de vestibulares, de 2011 a 2021, nunca caiu é feio, jamais caiu uma questão sobre esse assunto. Então não precisa ficar preocupado, mas só para você ver como curiosidade. O liberalismo, e é a página seguinte, né, aquela página dupla que a gente viu, fala do liberalismo de John Rawls. Esse é norte-americano, né, do século XX, morreu em 2002. Né? Apresentou uma nova visão de liberalismo no seu livro Uma Teoria da Justiça. O liberalismo de Rawls ficou conhecido também como neocontratualismo, por conta do contratualismo de Locke, de Adam Smith, né? dos filósofos e economistas clássicos do liberalismo. Por exemplo, é preciso tomar a justiça como princípio de toda a sociedade, impedindo que um grupo social sofra privações em benefício do outro. Você está vendo? Quando a gente ouve a palavra liberal, a gente tem a impressão que liberal é o reacionário, é um sujeito com ideias ultrapassadas antigas. Liberalismo, filosoficamente, do ponto de vista teórico, ele não é isso. Nenhum liberal quer que exista miséria. Nenhum. Claro que o liberal sabe que o sistema capitalista é capaz de gerar miséria, injustiças. Então é preciso criar mecanismos para evitar que isso aconteça. Pronto. Então, os liberais não fomentam a miséria. Quem fomenta a miséria são os infelizes governantes safados, corruptos. Então, você vê político, por exemplo, aqui no Brasil,
Não é porque eu tenho um pensamento liberal e a gente sabe que sempre existiu no mundo pobres e ricos, a gente não pode fazer muita coisa. Esse camarada não é liberal. Esse camarada é safado. Ele é mentiroso. Você está vendo que o liberalismo e esse neocontratualismo de Rawls diz claramente isso. É preciso tomar a justiça como princípio para toda a sociedade, impedindo que um grupo social, uma minoria rica, imponha privações a outro grupo. Ou seja, não é bom para o liberalismo que exista gente passando fome, gente comendo pé de galinha, osso fazendo sopa, entendeu? Sem saber se vai comer amanhã, sem emprego. Isso não é liberalismo, não. Isso é injustiça. O nome disso é monstruosidade. Isso não é política. Muito bem. Então, é preciso criar leis dentro de um Estado que possam favorecer o desenvolvimento dos indivíduos. Então, eu posso até ter um indivíduo pobre, mas eu tenho que criar condições para que esse indivíduo saia da pobreza. Então é preciso investir em escola, é preciso investir em saúde, é preciso investir em transporte público, é preciso investir em segurança. Eu preciso dar oportunidade para que os pobres saiam da pobreza. Pronto. Haverá alguém que não vai querer trabalhar, haverá alguém que, apesar de as escolas públicas serem boas e tal, vai querer ser safado, sem vergonha marginal. Pronto, paciência. Contra isso eu não posso fazer. Mas o que eu não posso, diz Rawls, é permitir que existam mecanismos que reproduzam a injustiça, a miséria. A função do Estado liberal não é fazer isso, produzir miséria. É produzir riqueza, é produzir abundância. É fazer com que todos possam participar da riqueza que é produzida de forma comum. De acordo com o novo contratualismo proposto por Rawls, os conceitos de posição originária e véu de ignorância são fundamentais para garantir a construção de uma sociedade justa. E o que danado é isso? O que é posição originária? Na posição originária, os indivíduos estão submetidos a um véu de ignorância, expressão que remete à condição de não saberem qual a posição que assumirão na sociedade regulada pelo novo ideal de justiça. Ou seja, se eu não dou as mesmas oportunidades a todos, por exemplo, que estudam, o filho do rico e o filho do pobre, escolas boas para os dois, eu não vou poder construir uma sociedade melhor. Nunca. Se o filho do pobre sabe que a escola em que ele estuda não é de boa qualidade e que ele terá muita dificuldade de disputar a vaga da boa escola universitária pública gratuita com o filho do rico, ele sabe que essa disputa será desigual. Então você não terá nunca uma sociedade justa. Não haverá nunca esse chamado, né, liberalismo neocontratualista. Ou seja, digamos assim, um capitalismo menos injusto. Não é? Muito bem, aí vem a página seguinte: autoritarismo e totalitarismos. Isso merece uma explicação, não é, mais demorada. Fechando esse negócio daqui, não é? A posição originária e o véu de ignorância são a única forma de garantir a igualdade e a justiça sociais. Ou seja, se eu der a todos o mesmo ponto de partida, eles chegarão onde eles quiserem. Um dia desse, numa reportagem, num programa de televisão, nós vimos um camarada na Dinamarca que era gari, recolhia lixo, em Copenhague, a capital da Dinamarca. Ele ganhava 14 mil euros. 14 mil euros para ser gari. Esse é o salário médio
dos profissionais que têm curso técnico, ensino médio no máximo, e cursos de especialização. Não cursaram faculdade. Se você quer ser engenheiro que trabalha, não é, com o lixo urbano, você vai fazer faculdade. E você vai ganhar em torno de 17 mil euros lá na Dinamarca. Oxente, Alves, a diferença entre um técnico e um engenheiro é de 3 mil euros somente? É, exatamente. A diferença entre os salários em países que põem em prática essas ideias do neocontratualismo é muito pequena. Aí sabe o que esse gari dizia? Perguntava, e o senhor não gostaria de fazer uma faculdade para se tornar engenheiro, não sei o que? Ele disse, não, estou muito satisfeito com o que eu ganho, dá para ter minha casa. Aí mostrava a casa do camarada, não é? Ele no fim de semana fazendo um churrasco com os amigos. Meu Deus do céu, que vida, a vida desse gari na Dinamarca. O condomínio onde ele morava tinha professores universitários. A diferença de salário entre eles era pequena. Pensa que na garagem do professor tinha um carrão fora do comum? Não. Tinha um monte de bicicleta. E um carro comum que era o mesmo que tinha o gari. Todo mundo sai de bicicleta. Copenhague é uma cidade que tem 500 mil de bicicletas. E o transporte público de qualidade. Pronto. Você já viu que a taxa de desemprego é baixa? Que a taxa de homicídios é lá embaixo? Que a taxa de roubo, furto, assalto é lá embaixo? Crimes violentos são raríssimos. Tá vendo? País capitalista. Não tem nada de comunista. As pessoas acham que igualdade, justiça social é sinônimo de comunismo. Não. Não tem nada a ver com a outra. Justiça social é uma proposta do liberalismo capitalista. Atenção, Antônio Alves não acha que o capitalismo é o melhor sistema econômico. Atenção, opinião de Antônio Alves. Para a Dinamarca ser assim como ela é, uma série de empresas multinacionais com sede na Dinamarca dão aos dinamarqueses esse padrão de vida. Mas a Dinamarca explora muitos países pobres e ganha dinheiro com isso. Então é bom que a gente lembre. A Dinamarca para os dinamarqueses é muito bom. Mas as empresas da Dinamarca para os países pobres do mundo não são tão boas assim. Entendido? Então, o capitalismo tem várias faces. Para o país que gera riqueza, é tudo uma maravilha. Para o país que é explorado, está lembrado do imperialismo que Bentham falava? Não é? O imperialismo é o que garante esses países ricos continuarem ricos. Então, para que eles sejam ricos, é preciso que existam pobres. Próxima aula a gente vai ver neste mesmo capítulo 18, autoritarismo e totalitarismo. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.